Olá, meu nome é Evelyn, sou enfermeira de formação e atualmente a responsável técnica em uma instituição de longa permanência para idosos. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. O assunto de hoje é algo que eu tenho recebido de dúvidas de alguns familiares de idosos da casa e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês esse assunto. Bom, então o tema de hoje é sobre Parkinson e as alterações do sono. Bom, a doença de Parkinson afeta mais de 200 mil brasileiros e aproximadamente 1% de toda a população mundial. Os sintomas mais comuns são os tremores, como todo mundo percebe e sabe, mas além disso tem a rigidez, a perda do equilíbrio, a lentidão dos movimentos, né? E as alterações do sono são apenas uma das complicações não motoras mais comuns da doença de Parkinson. Esses sintomas afetam significativamente a qualidade de vida dos idosos com essa doença, mas muitas vezes são subdiagnosticados. As alterações do sono podem se desenvolver vários anos antes que a doença seja clinicamente diagnosticada. E dormir mal, acredite, é um dos primeiros sintomas, muitas vezes ocorrendo até 10 anos antes do diagnóstico definido. E a sua investigação, ela pode ser muito importante para entender a fisiopatologia da própria doença. Por muitos anos, na doença de Parkinson, as atenções e os tratamentos estavam todos voltados para os sintomas motores. No entanto, os aspectos não motores também ocorrem com uma grande frequência e muitas vezes até mesmo precedem o aparecimento desses sintomas motores. Os sintomas não motores são problemáticos nos estágios avançados da doença e podem atingir as áreas neuropsiquiátricas, incluindo a depressão, a psicose, as alucinações e inclusive a disfunção cognitiva. Outras áreas que também podem ser atingidas são a autonômica, a sensorial e a do sono. As manifestações não motoras da doença de Parkinson podem, em alguns casos, levar a um aumento maior da incapacidade quando em relação à disfunção motora e tendem a não responder a tratamentos dopaminérgicos. Outro ponto que a gente precisa observar é que as intervenções farmacológicas utilizadas no tratamento dos sintomas motores nos parkinsonianos podem induzir efeitos adversos e até agravar alguns dos sintomas não motores, como alucinações, sonolência excessiva, insônia e até a hipotensão ortostática. O que é isso? É aquela conhecida como hipotensão postural ou popularmente como tontura, né? Quando a pressão arterial de uma pessoa cai abruptamente quando ela assume a posição, né, de pé. As alterações do sono podem fazer parte da doença ou serem iatrogênicas, ou seja, efeitos adversos ou complicações resultantes de um tratamento médico. E como eu disse anteriormente, essas alterações podem se desenvolver vários anos antes que a doença de Parkinson seja clinicamente evidente. E o seu diagnóstico pode ser importante para entender a fisiopatologia da própria doença. Mas aí você deve estar se perguntando quais são as alterações do sono presentes em pacientes com Parkinson. Bom, o sono ele pode ser definido como um estado de relativa inconsciência do qual a pessoa pode ser despertada por meio de estímulos internos ou externos, sensoriais ou de outra natureza. Uma das características do sono normal em pessoas adultas é a ciclicidade, ou seja, durante a noite pode-se observar uma alternância do sono, formando ciclos, sendo normal a existência de pelo menos 5 ciclos de sono. Os pacientes com doença de Parkinson possuem dificuldades em iniciar o sono. Têm o seu sono fragmentado, sofrem com sonolência diurna em excesso e em eventos anormais durante o sono. Acredita-se que a origem dessas alterações é dada por vários fatores e podem estar relacionadas diretamente com o envelhecimento, a patologia cerebral da doença em si, com os medicamentos utilizados no tratamento e até com doenças primárias do sono ou ainda ocorrerem associadas a outras patologias médicas, como a demência, por exemplo. Os sintomas motores da doença de Parkinson, como tremores, rigidez e a bradicinesia,
Bradicinesia é aquela lentidão anormal dos movimentos voluntários. Apesar de serem menos intensos durante o sono, podem não desaparecer por completo, colaborando então para a alteração da qualidade do sono. O tremor, por exemplo, é um dos sintomas capaz de produzir o que chamamos de microdespertares. A rigidez também persiste durante a noite, principalmente em pacientes que possuem flutuações motoras. E a bradicinesia, nesse momento, então ela começa a dificultar a mobilidade adequada. Portanto, acredita-se ainda que quanto maior a gravidade dos sintomas da doença de Parkinson no idoso, mais severas são as alterações do sono que ele apresenta. E essas alterações mais comuns são a sonolência diurna, em excesso, que é uma alteração bastante comum e incapacitante. Essa alteração, inclusive, ela foi correlacionada à doença de Parkinson mais grave e a maior morbidade e declínio cognitivo. Foi associada também a alucinações mais constantes e a maior produção e a maior duração do tratamento com levodopa. Tem um outro tipo de distúrbio que a gente chama de alteração de comportamento do sono. É o que a gente chama também de parassonia, que são transtornos comportamentais que ocorrem durante o início do sono. Essa parassonia, ela é caracterizada pela perda da atonia muscular durante o sono e o aparecimento de atividade motora excessiva associada ao sonho. Os pacientes de Parkinson costumam relatar sonhos intensos, agitados, geralmente de conteúdo agressivo, e a atividade motora é uma causa frequente de lesão física que pode atingir tanto o doente como o cônjuge que está ali deitado, durante a noite com ele. Há também uma outra alteração que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, que é uma patologia neurológica e sensorial motora, caracterizada por uma necessidade inevitável de mexer as pernas, acompanhada ou provocada por uma sensação desagradável. Essa doença ela é sentida profundamente, geralmente de difícil descrição. As pessoas costumam falar que tem uma dor tipo queimadura, picadas, pontadas, entre outras designações. Os sintomas, eles se iniciam ou se agravam com períodos de repouso ou inatividade, sendo aliviados parcialmente ou totalmente com esse movimento, de ficar mexendo as pernas inquietamente. A outra alteração a gente chama de insônia, que é muito conhecida, A principal característica da insônia, então, é uma queixa de dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou ainda de um sono que a gente fala que não é reparadora, que a gente não consegue descansar, que dura no mínimo de um mês e causa um sofrimento clinicamente significativo, ou causa prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou ainda em outras áreas importantes na vida do indivíduo. A insônia, inclusive, é uma alteração do sono mais comum na população geral e pode envolver a iniciação do sono, um sono fragmentado, que ele fica acordando toda hora, ou um despertar precoce, uma pessoa que acorda muito cedo e sempre com relatos de que não consegue descansar. Inclusive, a insônia é uma queixa muito comum nos pacientes de Parkinson, representando um importante fator negativo na qualidade de vida desses pacientes e de seus cuidadores, porque acaba ali resbalando nessas pessoas que estão envolvidas diretamente no cuidado. A insônia na doença de Parkinson pode ocorrer como uma consequência diretamente ligada ao processo patológico da doença ou pode ser causada devido a fatores associados à doença, como a distonia dolorosa, a reemergência do tremor durante a noite, os distúrbios de humor, os efeitos medicamentosos, entre outros muitos que a gente pode falar mais para frente. Tem mais um tipo de alteração do sono que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Esse tipo de alteração, ele se define pelos episódios recorrentes de colapso das vias aéreas superiores durante o sono. A obstrução resultante pode ser completa, que a gente chama de apneia, ou parcial, que a gente chama de hipopneia. A apneia ela corresponde a interrupção completa desse fluxo aéreo por um período mínimo de 10 segundos. Já a hipopneia caracteriza-se pela diminuição da metade da capacidade de ventilação durante o sono. Então, se você aí já viu seu cônjuge, ou você mesmo se percebeu parando ali de respirar em alguns segundos durante a noite,
tem esse alerta para você. Talvez você esteja aí sofrendo de uma apneia, não necessariamente na doença de Parkinson, mas é bacana a gente poder olhar para isso. Bom, a doença de Parkinson estimula as alterações da função pulmonar e das vias aéreas que podem aumentar o risco para a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Essa possível frequência aumentada no Parkinson pode ser explicada devido às alterações dos músculos respiratórios, do diafragma, enfim, resultante da rigidez e das discinesias diafragmáticas e ao fechamento intermitente da via aérea superior. Bom, então hoje a gente falou um pouquinho do Parkinson, na verdade, das alterações do sono que o Parkinson traz aí como uma das consequências, e eu espero que você tenha entendido um pouquinho, e qualquer dúvida também você pode me mandar mensagem, deixa aqui sua mensagem, deixa seu like, e vamos ficar ligados que os próximos vídeos estão aí. Um abraço!